O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus ensinava com autoridade, justamente porque ele falava com propriedade aquilo que ele vivia. Ele foi dócil à vontade do Pai, aceitou esse plano de amor, vindo até essa terra, aceitou o projeto de Deus para a nossa salvação, fez a vontade do Pai. É por isso que ele hoje fala que nós não podemos apenas clamar pelo Pai, nós devemos também nos abrir a essa vontade, os desígnios do Pai, aquilo que Deus conhece e que apresenta a nós, e que é necessário fé, confiança para poder trilhar. É justamente o plano que Deus tem também em nossa vida. Jesus deixa muito claro que nossa fé deve ser autêntica e comprometida. Não pode ser uma fé superficial. Não pode ser uma fé apenas de discursos. Não basta apenas uma fé que decora e até mesmo anuncia trechos bíblicos, mas não coloca em prática, ou não se esforça pelo menos em colocar em prática aquilo que assimilou. Não basta apenas frequentar as celebrações, é preciso sair delas transformados, né? Não basta apenas belas orações, é preciso que a nossa vida esteja ligada àquilo que nós pedimos, aquilo que nós também ouvimos de Deus através da oração. Tudo isso é muito importante. Participar das celebrações, rezar, o conhecimento da fé. Mas o Senhor nos chama a mais. É preciso colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Senão nós vamos apenas repetir Senhor, Senhor, mas na hora em que o Senhor também nos falar, nós estaremos como que surdos, não é? Hoje Jesus fala, através de uma parábola, de dois homens que constroem uma casa. Cada um deles erige, então, esta construção e parecem até semelhantes, até que chega o vento, a tempestade, a chuva é avassaladora. E quando vem esses fenômenos da natureza, daí sim aparece a diferença entre as duas casas.
Aquela casa que havia sido construída sobre a areia não existe, desaba. Já a casa que foi construída sobre o terreno sólido, firme, a rocha, essa também permanece firme. Esta casa sobre a areia nós sabemos muito bem o que representa, não é? É a vida daquele que coloca a sua existência em coisas muito passageiras, coisas que são tão transitórias como a areia que é levada pelo vento ou que a chuva também consegue levar, não é? Então são ilusões, às vezes são coisas que não têm um fundamento, às vezes são só emoções, às vezes são coisas que se voltam apenas para aquilo que é material, e o material perece uma hora, não é? A gente pode perder também, ou não preenche totalmente. A casa sobre a areia. Mas Jesus também fala da casa que está sobre a rocha, que é Ele próprio. Essa se mantém estável, mesmo diante de um clima instável, mesmo com os ventos de coisas que nos surpreendem, nos assaltam, aqueles problemas que podem sobreviver a nós e que todos nós estamos sujeitos, que ninguém pode escapar, não é? Um conflito familiar, uma dificuldade financeira, alguma perda que nós temos, seja qual for, não é? Algum desapontamento diante de algo que você investiu muito, seja o que for, não é? Então, tudo isso pode acontecer com todos, inclusive com os cristãos e pessoas de fé, porque Deus ele não vai nos blindar das dificuldades que são próprias da vida, mas Deus vai nos manter firmes. Aquele que está em Deus, esse, ainda que estremeça, não cai, não cai. Por que o Senhor mostra isso para nós, através desse exemplo? Porque aquilo que acontece às pessoas que não têm fé, pode também acontecer àquelas que têm fé. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas a pessoa tão boa está passando por aquilo, não é? Mas não se trata de ser bom ou ruim, tem certas coisas que infelizmente nos acometem na nossa humanidade, na nossa condição. Mas a grande diferença está no terreno no qual essa pessoa se encontra. Ou seja, sobre o fundamento que ela erigiu a sua vida. Então nós vemos aqui a força do Senhor que nos dá o suporte, a força do Senhor que nos dá o amparo. Pode vir o que vier, se estivermos em Deus, nós não vamos perecer. Não há como nós construirmos a nossa vida apenas naquilo que nós queremos, porque hoje nós queremos uma coisa, amanhã a gente pode querer o contrário. O querer de Deus, esse sim é permanente. Então nós devemos unir o nosso querer ao querer dele, começar a alinhar, não é? As nossas vontades à vontade de Deus, assim como alguém que vai aos poucos construindo a sua casa e começando a partir do alicerce, bem firmado. Sabemos que a casa sólida é aquela que é construída não apenas nos momentos de crise. A casa sólida é construída em todos os momentos da vida. Alguém que constrói uma casa resistente não é somente nos dias que estão talvez chuvosos, instáveis, não é? Todo o dia, seja um dia ensolarado, seja um dia talvez, né, mais atípico, essa casa vai sendo construída aos poucos. Então não vamos apenas erigir a nossa fé no momento em que talvez tiver algum perigo à nossa volta, algum medo que talvez nos sobrevenha. Vamos construir essa fé em Jesus Cristo também nos momentos de alegria, nas conquistas, não nos esquecendo dele, não nos distraindo, mas deixando ele participar da nossa vida, seja no momento difícil, do apuro, que nós às vezes recorremos muito mais a Deus, seja naquele momento também da bonança, que a gente possa construir a nossa vida dia após dia no Senhor, para que quando vierem os dias críticos, nós nos mantenhamos nele, porque ele é
a nossa rocha firme. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora nos colocar em oração.